Essa história dele fazer parte, aliás, não é nem fazer parte, ele é um dos fundadores do cinema novo, né? É tão interessante porque quando a gente pensa em cinema novo, a gente não pensa em um cinema tão acessível, digamos assim, né? O Kaká, ele parece destoar um pouco, talvez, do conjunto dos demais realizadores. É isso mesmo? Eu acho que talvez cause esse efeito realmente de ele não ter tanto essa lembrança primária quando a gente fala do cinema novo, muito porque ele realmente não tenha talvez esse modo de fazer filmes que marcou o movimento, como Glauber Rocha, Nelson Pedro dos Santos, Leon Hirschman, que tinham filmes mais com uma linguagem mais fora de um padrão de cinema comercial, daquela estrutura hollywoodiana, né? E o Carlo Diegues, ele tinha uma coisa, uma linguagem um pouco mais simples ao público, né? Não é à toa que depois ele conseguiu filmar mais do que esses diretores, mais vezes, conseguiu ter acesso a um público maior e, consequentemente, a mais políticas, enfim. Mas, com certeza, ele não tem aquele afã talvez tão experimental da estética quanto os outros tinham, mas ele estava lá, ele é um dos principais fundadores, ele estava bem no começo, né? O filme 5 Vezes Favela é um dos primeiros filmes do movimento, né? Um filme dirigido por 5 diretores, ele era um deles, né? Até tô com uma camiseta aqui do Cinema Novo, aqui em homenagem a esse grande movimento que fez uma grande renovação no cinema brasileiro, num momento onde um conjunto de jovens fez o que parecia impossível, né? Diante de uma indústria do cinema brasileira que era ainda muito dominada por comédias musicais de carnaval, que tudo certo, mas era o que dominava, assim, eles conseguiram com sem orçamento praticamente, com um tipo de cinema coletivo, fazer um movimento de jovens, muito jovens, ali 20 e poucos anos, fazer filmes que até hoje são falados e que criaram uma estética, deixaram um legado que até hoje é vigente. Né, para quem gosta de ver filmes brasileiros, inclusive os filmes que disputaram Oscar, e com certeza bebem da fonte do cinema brasileiro. Então esses caras fizeram muito e então uma homenagem aqui, né, e até um agradecimento histórico. Eles merecem mesmo.